O ggplot é um pacote gráfico opcional para a linguagem R. Criado por Hadley Wickham em 2005, o ggplot é uma implementação da gramática de gráficos propostas por Leland Wilkinson. Sendo um pacote opcional, é necessário instalar o ggplot através do menu de Packages do seu RStudio ou digitando no console Install Package ggplot. No caso, estou rodando com Ctrl R. O console está então instalando o pacote. E uma vez instalado, é necessário ativar o pacote quando a gente deseja usar. Então, Ctrl R na linha 3, o pacote está ativado. Vou limpar o meu console apertando a tecla de atalho Ctrl L e vamos continuar. Neste exemplo, usaremos um gerador de números aleatórios para criar um dataframe fictício. Se cada um de nós criássemos uma sequência, ela seria diferente uma da outra. A técnica utilizada pelo computador é um número aleatório baseado em números digitais. Então a gente define esse seed, essa origem, e a partir disso a sequência aleatória criada será a mesma para todo mundo. Agora sim, vamos criar nossa base de dados. Então eu estou atribuindo dois conjuntos de dados através do comando rbind à variável chamada df. O primeiro conjunto de dados é o grupo A, e ele vai possuir duas variáveis. Uma variável chamada tempo, composta por 200 números de média 10 e desvio padrão 3, e uma variável peso, que possui 200 elementos de média 100 e desvio padrão 20. A segunda parte desse dataframe será composto pelo grupo B, com a variável tempo também contendo 200 observações de média 10 e desvio padrão 3, e o peso contendo 200 elementos de média 105 e desvio padrão 20. Rodando esta linha de comando, então eu crio o meu dataframe na variável df, que é composta por 400 observações. 200 observações vindas do grupo A e 200 observações relativas ao grupo B. Através do head.df, eu posso visualizar as primeiras linhas do meu dataframe. Então eu tenho a primeira variável que identifica qual grupo, a segunda variável que identifica o tempo e a terceira variável que identifica o peso. Meu primeiro objetivo é criar um gráfico de dispersão dos dados de tempo em relação a peso. Isso eu consigo fazer através do comando ggplot, onde o primeiro parâmetro eu defino o meu dataframe, que no caso é o dataframe que está armazenado na variável df. O segundo parâmetro é o parâmetro aesthetic, que define quais são as variáveis do meu dataframe que vão participar desse gráfico que eu estou criando. Então, no meu caso, é a variável tempo e a variável peso. Em seguida, eu adiciono uma camada de informação chamada geopoint, que é justamente a camada que vai construir o gráfico de dispersão. Então, note que o ggplot, diferente do comando básico gráfico do R, você define os layers de informação do gráfico. Primeiro eu defino o dataframe de origem e os dados ou variáveis que vão fazer parte do gráfico, e em seguida eu começo a definir os layers gráficos que eu desejo implementar. Então, no caso, o geopoint é o layer que corresponde a um gráfico de dispersão. Vou dar um Ctrl R, eu encontrei um erro,
dizendo que o objeto temp não foi encontrado, porque na verdade não é temp, é tempo. Então, vou corrigir, rodar novamente. Se eu desejasse um gráfico ao contrário, posso repetir o comando básico e mudar peso, vírgula, tempo. Então, eu tenho um gráfico com os eixos invertidos. Agora, meu próximo desafio é criar um boxplot. O boxplot é um gráfico de caixas que detalha algumas estatísticas de grupos. No caso, eu tenho dois grupos, o grupo A e o grupo B. Então, para criar o meu boxplot de forma semelhante à grafia anterior, eu abro primeiro o comando ggplot, onde eu informo o dataframe de origem e as variáveis que vão fazer parte deste meu gráfico. Como havíamos dito, o boxplot é um gráfico que apresenta estatísticas relativas a alguma variável contínua para grupos. No caso, então, a minha variável que define esses grupos é a variável group. E eu gostaria que as estatísticas fossem calculadas em relação à minha variável peso. Agora sim, eu defino o meu layer gráfico, que no caso é um boxplot. Geom boxplot. Ctrl R. Então, aqui eu tenho o meu gráfico de caixas, onde a primeira caixa é relativa ao grupo A e a segunda caixa é relativa ao grupo B. A interpretação de um gráfico de caixas você pode encontrar no link que eu vou deixar dentro da aula. Um outro gráfico também muito utilizado é o histograma. O histograma pode ser criado pela Geom Histogram. O histograma é um gráfico que mostra a frequência em relação a intervalos. Então, no caso, vamos criar um histograma da nossa variável peso. De forma semelhante, abro o comando ggplot, informando a minha base de dados, df. Em seguida, informo quem é a variável que vai participar deste gráfico, no caso, apenas peso. Em seguida, eu adiciono o layer correspondente ao gráfico histograma, Geom Histogram. Alguns gráficos possuem parâmetros que você pode definir para que a representação atenda ao seu desejo. Um dos parâmetros do histograma é o intervalo com que a frequência será calculada. Então, por exemplo, eu vou pedir para que o meu bin width seja igual a 15. Vou processar este comando. Então, aqui eu tenho o gráfico de histograma com um intervalo de... Agora, e se eu quiser criar um histograma para o grupo A e um outro histograma para o grupo B? Mas eu gostaria que esses dois gráficos aparecessem na mesma janela, certo? É muito simples, tá? Então, primeiro, a gente define como de praxe quem é o meu dataframe e a minha variável de interesse, que no caso a gente já viu que é o peso, e nós estamos fazendo para o peso. Em seguida, eu defino o layer relativo ao gráfico de histograma, que é o Geom Histogram, e eu vou definir aqui um bandwidth de 10, agora, neste caso. E vou entrar com uma função chamada facetWrap. Esta função vai fazer com que eu divida a área do gráfico entre dois gráficos. Um gráfico do grupo A e outro gráfico do grupo B. E que estes gráficos sejam organizados em duas linhas, ou seja, um gráfico na primeira linha e outro gráfico na segunda linha, em apenas uma coluna.
Então, aqui à direita nós temos o histograma do grupo A e o histograma do grupo B, um na primeira linha e outro na segunda linha. E se eu desejasse que os histogramas ocorressem no mesmo gráfico, porém com cores diferentes? Vejam que agora, para fazer o histograma, eu preciso de duas informações. Uma é a informação do próprio peso, que é a minha variável de interesse. Porém, eu preciso agora que a variável que colore o gráfico venha do grupo. Em seguida, eu peço o layer correspondente ao gráfico de histograma, o Geom Histogram, e vou manter um bin width de 10. Então, aqui podemos ver que nós temos os dois histogramas sobrepostos, ou seja, agora no mesmo gráfico, porém com identificações pela cor diferentes. O ggplot é um conjunto de funções muito mais potente do que o comando básico. É justamente essa funcionalidade de trabalhar com partes independentes de comando que traz essa versatilidade e flexibilidade para este pacote de gráficos, que hoje é um dos pacotes, sem dúvida nenhuma, mais utilizados pela comunidade.